Toda vez que eu posto qualquer coisa sobre política nas minhas redes sociais, eu recebo várias críticas e às vezes até descurtidas. As mães muitas vezes acham que a maternidade e política não andam juntas, mas elas andam sim. E eu vou explicar um pouco para vocês por quê, principalmente quando a gente trata em assuntos de parto, amamentação e violência obstétrica. Muitas mulheres falam que são contra, por exemplo, o feminismo, né? Eu também era contra, falava, meu, que absurdo essas mulheres que rasgaram sutiãs, hoje a gente só acumula mais tarefas. Mas depois da maternidade eu me reconheci uma mulher feminista, porque eu vi como nós mulheres somos prejudicadas no mercado de trabalho, por exemplo, quantas de nós mulheres somos demitidas assim que voltamos da licença maternidade e como a mulher recebe uma carga muito gigante, tanto carga mental como de tarefas após ser mãe. E como assim a gente vive isolada e como a sociedade exclui essa mulher após a maternidade. E aí a gente vem falar de um assunto muito importante também, que assim, você pode até não se reconhecer feminista, eu respeito, mas a gente tem que falar sobre assuntos políticos, sim, nas nossas redes sociais, que tem tudo a ver com maternidade. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde recentemente publicou um despacho onde considera que o termo violência obstétrica não deve ser mais usado nas ações do governo. E isso é um escândalo muito grande. Eu cheguei a fazer várias matérias no meu site, que vocês podem dar uma olhada lá, sobre esse assunto, e as entidades médicas continuam apoiando essa decisão. Tanto os médicos quanto o Ministério da Saúde tinham que batalhar, sim, para acabar e coibir a violência obstétrica e não proibir que o termo seja usado. Eu vou deixar aqui no cards para vocês um vídeo que eu fiz explicando o que é violência obstétrica para que você analise se você foi vítima, pois muitas mulheres não reconhecem que foram vítimas. Parir no Brasil é uma questão política, sim, porque ou você tem como opção uma cesárea agendada ou você tem como opção um parto violento. Então a gente tem que lutar, sim, por políticas públicas para que essa mulher tenha um parto respeitoso, seja ele no SUS, seja ele na rede particular ou seja pela rede de convênios. Então a gente tem que batalhar, sim, para que essa mulher seja respeitada, para que o corpo dela seja respeitado. Então é questão de política, sim. O mesmo vale para a amamentação. A maioria das mulheres do Brasil amamenta 54 dias de forma exclusiva. E isso é um escândalo, né? A gente tem que amamentar cada vez mais e o governo tem que incentivar cada vez mais, as empresas têm que incentivar que essa mulher que amamente continue amamentando quando ela voltar ao trabalho. Então a gente precisa sim falar sobre esses assuntos que são pautas maternas, mas também são políticas. Então a gente não pode deixar de lado esses assuntos e a gente tem que lutar por eles e o mesmo vale para a criação dos filhos, né? Quando a gente tem cortes de verbas de educação, tirando vagas de crianças, reduzindo vagas em creches, a gente tem que batalhar mesmo, as mulheres têm que batalhar para conseguir ali creches públicas para os seus filhos. Quantas e quantas mulheres não podem trabalhar porque não tem com quem deixar o filho? Então assim, é uma questão sim que deveria ser uma luta de todas nós, então a gente tem que falar sim sobre política, cada vez mais nas nossas rodas de conversa, entre as nossas amigas e deixar de lado essa questão, né, direita e esquerda, a gente tem que focar no problema raiz, né, que é a questão da mulher, do atendimento à mulher, a criação dos nossos filhos. Então assim, você tem que buscar isso também, não é uma luta que a gente tem que deixar quieto, a gente não está aqui só para falar de fralda, da cor do cocô do filho, se comeu ou não comeu verdura ou orgânico, a gente tem que falar de assuntos que mudam o nosso dia a dia, que mudam a nossa realidade ali no nosso convívio com nossos filhos, porque se a gente tiver uma vida com mais direitos, com mais tranquilidade, a gente vai criar cidadãos melhores para o futuro. Então esse é o nosso papel, o papel de mãe é muito grande porque você está ali criando a geração futura, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente não deve fazer isso sozinho, a gente tem que ter a participação da sociedade como um todo, ter educação de qualidade, saúde de qualidade, parto, amamentação. Então assim, é uma luta de todas as mulheres, então a gente tem que lutar como mães de verdade. Então essa luta é toda nossa, então quando você vê ali uma influenciadora que você gosta falando sobre isso ou aquilo, não leve para o lado pessoal do candidato que você votou, e sim na importância que tem esse assunto e que a gente tem que cada vez mais colocar em pauta. Então se posicionem mais nas suas redes sociais, vamos batalhar ali para a gente ter os nossos direitos garantidos e dos nossos filhos também. Até a próxima semana e não deixe de curtir aqui o nosso canal.